Agora tem informação da Juliana Yamaoka, a equipe feminina do Corinthians se manifesta sobre a contratação do técnico Cuca, né, Ju? Bom dia. Bom dia, Sheila, Carla, Megali, ouvintes. Uma manifestação que ocorreu ontem pelas redes sociais das atletas e também do técnico da equipe feminina do Corinthians, o Arthur Elias, uma nota que foi divulgada justamente quando o time masculino estava jogando contra o Goiás fora de casa. Inclusive ontem a gente transmitiu esse jogo aqui na Band News FM. Então durante esse jogo soltaram essa nota que dizia o seguinte, abre aspas: estar em um clube democrático significa que podemos usar a nossa voz, por vezes de forma pública, por vezes nos bastidores. Respeita as minas não é uma frase qualquer, é acima de tudo um estado de espírito e um compromisso compartilhado. Ser Corinthians significa viver e lutar por direitos todos os dias, fecha aspas. Então foi esse o comunicado divulgado. Protesto claro, né, em relação à chegada do Cuca, que tem aquela condenação por estupro quando ele atuava na equipe gremista em 87. Podemos falar mais algumas palavras sobre isso? Entrei numa discussão aqui com o ouvinte no Twitter, que fez algumas ponderações justas e outras um tanto quanto confusas, mas vamos lá. Ele primeiro disse assim, bom, vocês estão falando do assunto agora, Megali, você especialmente, quando o Cuca era técnico do São Paulo, você não falou um A respeito do assunto. Ele foi lá no Twitter e colocou Cuca e o meu nome para ver o que eu havia falado. Encontrou vários tweets meus reclamando do Cuca, basicamente. E nenhum falando a respeito desse assunto. Eu não sabia. Eu, de fato, em 2019 não tinha conhecimento dessa história. Aí ele falou, bom, então a imprensa precisa fazer um meia-culpa, porque... Eu falei, olha, imprensa não existem jornalistas, né? Eu, de fato, não sabia. Então, se eu precisar fazer uma meia-culpa, não tenho problema algum. Eu não cubro esportes, eu não sou setorista de nenhuma área, não cubro noticiário, não cubro mais o noticiário internacional. Então, não é da minha alçada, mas sim, posso apontar uma falha minha profissional de não estar informado sobre esse assunto em 2019. Né? Na melhor das hipóteses, eu não acompanhei outros colegas que falam desse assunto há muito tempo, então faço esse meia-culpa individual, não falo aqui em nome da imprensa. E aí ele reclama de um certo relativismo, porque o que está sendo criticado aqui não é o ato de Cuca, mas sim o fato de ele estar jogando, de ele estar agora no Corinthians. Que a repercussão só ganhou esse tamanho porque ele está no Corinthians. Então ele acha que o time dele está sendo perseguido, porque se fosse em outro clube não seria a mesma coisa, e eu acho que ele está perdendo um ponto importante aqui. Especialmente o ponto de que Cuca já foi condenado pela imprensa suíça, pela justiça suíça, e não deve nada à imprensa brasileira. A gente pode reclamar aqui de ele não ter cumprido a pena de 15 anos, porque o Brasil não extradita os seus cidadãos, mas é só isso que a gente pode fazer, achar ruim. A gente não pode exigir que o Cuca seja punido pela justiça brasileira, porque não há instrumentos nem legais para isso. Então o Cuca aqui é um cidadão livre. Ele tem direito a trabalhar onde bem entender, ele não tem nenhuma limitação jurídica no seu caminho. Tá? Então a gente não pode achar que ele não tem o direito de trabalhar. Ele tem. Ele não deve nada do ponto de vista legal. Do ponto de vista legal, ele não deve nada à justiça brasileira. Ele é um homem livre. Então, quem está sendo... Então, o estupro, do lado do Cuca, o que a gente demanda dele é um pedido de desculpas. Ah, mas por que há 10 anos não? Porque o mundo mudou. O mundo mudou e a gente muda junto. A gente hoje entende intoleráveis coisas que talvez fossem toleráveis 20 ou 30 anos atrás. Que bom! O mundo vai melhorando e nós individualmente vamos melhorando também. Porque se a gente não puder criticar hoje um estupro e a ausência de um pedido de desculpas e de um momento em que a pessoa assume a culpa, por que não o fizemos há 10 anos, sob o medo de parecermos hipócritas? Bom, a gente nunca vai poder melhorar, né? A gente nunca vai poder mudar de ideia, a gente nunca vai poder evoluir como seres humanos, porque estaremos correndo o risco de sermos definidos como hipócritas. Se quiser entender que há uma hipocrisia aí, fique à vontade. O que nos indigna hoje, talvez não nos indignasse há 20 anos. É verdade. Quando já éramos jornalistas. Mas o fato de a repercussão ter sido muito maior por ser o Corinthians, o clube de Cuca, também é justificável.
Veja, é o Corinthians que criou uma identidade muito grande com o futebol feminino, com as mulheres. Isso. Foi o Corinthians que lançou uma campanha chamada Respeita as Mina. É o Corinthians que se colocou nessa posição e não combina com um clube que está nessa posição você contratar um técnico, não pelo erro que ele cometeu 30 anos atrás, mas por ele negar ter cometido esse erro e tratar isso como uma coisa prosaica, de menor importância. Sim, o Corinthians está sendo criticado como talvez o São Paulo não fosse tanto. Flamengo não fosse tanto, Palmeiras não fosse tanto, porque o Corinthians é um time especial. Ele é o time brasileiro que tem mais identificação com as mulheres hoje em dia. E isso carrega algumas responsabilidades. Eu acho que tá claro aqui porque que o fato de o Cuca ter desembarcado exatamente no Corinthians gera mais indignação com o Corinthians, sem que se mexa uma vírgula na indignação que a gente sente pelo fato de o Cuca tratar aquele episódio como ele trata hoje, se dizendo inocente, sendo que há provas que foram apresentadas de, no mínimo, ele tá no quarto, e mesmo que não tenha participado do estupro, silenciou a respeito de um estupro coletivo, acobertou seus colegas. Então não há dúvida de que ele cometeu algum crime, a gente não sabe qual. Valdir, nosso ouvinte, participa toda vez que a gente toca nesse assunto. São muitas as participações e a gente respeita todas elas aqui, mas vai trocando uma ideia com os nossos ouvintes, porque acho importante. E colocando aqui mais do que uma opinião, mas também acho importante porque a gente está falando de sentimento do torcedor diante da situação. E quando a gente fala de sentimento, a gente fala do contexto corintiano, sobre o qual o Megali estava falando, e mais cedo a gente também tratou, que é o fato de se identificar com questões sociais, da diversidade, das pautas identitárias, da força da mulher, né? Pelo menos assim se vende o Corinthians. Então, quando um clube promete ser isso e contrata um técnico com o histórico do Cuca, fica no mínimo contraditório, soa como um contrassenso. Esse é um dos pontos. E aí o Valdir, nosso ouvinte, ele escreveu para cá, tem uma coisa estranha, o Cuca não foi reconhecido pela vítima. O que é verdade, ele não foi reconhecido como um dos agressores, né? Pela vítima, repito, de 13 anos, no momento de trauma absoluto, em que já seria muito difícil qualquer processo de identificação, né? Então, esse é um ponto. O outro é, ele estava no quarto. O estupro aconteceu, porque depois, 2 anos depois, diante do juiz, 2 dos jogadores confessaram o estupro. Ele estava no quarto. E o que fez? Nada. Quer dizer, pode até ter feito mais do que isso, mas no mínimo não ter feito nada. E não ter feito nada, nesse caso, é acobertar um crime. Não chamou a polícia, não gritou, não impediu, não denunciou. Se calou. Isso é grave. Ah, e o zagueiro Henrique foi reconhecido e jogou 300 partidas pelo Timão, isso na década de 90. Repito aqui, há 20 anos, esse tipo de assunto tinha um tratamento. Ainda bem, hoje ele tem outro tipo de tratamento. Ainda bem. E o tratamento é esse sobre o qual a gente está tratando aqui. Há uma condenação ao Cuca, é um efeito manada, todo mundo falando do mesmo... Não, o que seria importante nesse momento, para mim, pelo menos como corintiana, é que o Cuca começasse com um mínimo, que era admitir, que era reconhecer o que aconteceu e tratar disso com transparência. E isso ele não faz. Isso ele não faz. Então, para mim, pega demais. Obrigada pelas participações todas aqui dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes, escrevendo para cá ainda sobre esse assunto. Vamos nessa? Valeu, obrigada, viu, Ju? Ah, aliás, a propósito, na estreia de Cuca, o Corinthians perdeu. 3-1, perdeu do Goiás. 3-1 de virada, né? 3-1 de virada. Abriu o placar, Isso. aí o empate veio até o intervalo e na sequência o Goiás virou. Jogou mal demais. Jogou mal de novo, é? De novo. Eu não vi o jogo. Impressionante. Ninguém sabe o que tá fazendo em campo. Agora, é sábado pintou viu? campeão, né? Lá no Morumbi. Foi não? Cara, o São Paulo foi amassado pelo América. Você ia falar do Impressionante, Fluminense, né? mas o Fluminense não é o São Paulo, então logo você tá falando do São Paulo diante do América. Né? Não, o Fluminense, cara, tá com um cheirinho de campeão, hein? Será que o Líder Fernando absoluto, Diniz... 2 vitórias, 2 jogos. É que são 2 jogos, né, Jô? Aqui venceu um Atlético Paranaense, aí dá pra você ter uma boa medição, né? É. Bom time Atlético Paranaense, 2-0. O São Paulo foi amassado pelo América Mineiro, saiu com 3-0, mas poderia ter perdido por 3-0. Agora, o Rafael pegou muito. O Rafael parecia o Rogério Ceni na final do Mundial ali. Ele pegou demais, não passava nem pensamento. Como titular do gol. Consolidou-se. E eu não caio nessa de o América jogou melhor porque o Rafael foi melhor em campo. Ué, o Rafael joga em que time? Ele tá lá pra defender e defendeu, ué. Goleiro não serve pra isso. Então, o Rafael jogou bem, ele puxa a régua do São Paulo um pouquinho pra cima. Teve uma bela atuação, 3-0 São Paulo. São Paulo em 8º colocado, né? Oitavo, Agora. hoje 8º, é. Corinthians, 14º colocado. Mesmo número de pontos. É isso. 3 pontos. 3. Valeu, Ju. Até já. Até.